nos acompanham pela Rádio Paraná Oficial para mais um programa Vozes que Educam. Hoje, em especial, com uma convidada interestadual. Hoje nós receberemos Ohana Grijó, terapeuta, e ela está em São Paulo. Tenho a honra de recebê-la aqui no programa para que a gente possa falar um pouco mais sobre esses encontros conosco, né? Encontros com nós mesmas. Quero agradecer a Mimi Personalizados pelo apoio aqui no nosso programa e também Estúdios Pave. E, é claro, Rádio Paraná Oficial em todas as plataformas. Você pode acompanhar também pelo YouTube e pela TV Paraná Oficial. Eu sugiro que você clique agora aí no www.radioparanaoficial.com.br e acompanhe a nossa conversa. Vamos conversar, Ohana? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder participar desse seu programa. Estamos aqui para levar mais felicidade, conhecimento, um pouco dessa experiência aí para todos. Com certeza, né? Vamos alcançar mais pessoas falando sobre nossos processos internos, né? Nossos processos, nossas experiências. Hoje, a caminho da rádio, eu vim conversando um pouco com quem está ali, né, pelos meus stories, e também conversei um pouco com a Ohana, falando do qual é a intenção do programa Vozes que Educam. O Vozes que Educam, ele tem a intenção de trazer a tua experiência de vida, tudo aquilo que você teve como vivência lá na infância e como que isso impacta a tua vida hoje. Como que hoje você entrega, né, o teu trabalho, a tua relação com a tua família dentro das experiências que você viveu, tanto na sua família quanto nas suas experiências de escola. Eu sempre gosto de frisar que tudo aquilo que a gente viveu, sentiu, enxergou na nossa história faz parte da nossa vida. E às vezes a gente não tem essa noção, né? A dimensão de como isso impacta na nossa realidade, nas nossas entregas, nas nossas relações. Então hoje a Ohana vai contar um pouco aqui para nós de como foi a sua experiência de infância lá na sua escola, como que ela tinha suas relações com os amigos ou com ela mesma, e para que daí hoje ela faça o que ela faz. Então nós vamos conversando aí durante essa hora falando sobre isso. Ohana, conta para Sim. nós aqui, né, um pouquinho sobre você, o que você faz hoje, mas aí você volta um pouquinho aí alguns anos, alguns aninhos lá da tua experiência de infância, para a gente enxergar. E você sabe, né, como eu comentei com você, eu com a minha experiência sistêmica, eu acabo acessando algumas informações e vou fazendo perguntas aqui no meio do nosso programa. Então, é uma conversa, entrevista. Então, conta para mim o que você faz hoje e como era a tua história, né, de infância, qual filha você é, enfim, fica à vontade aí. Bom, eu tenho 38 anos hoje, sou casada, mãe de uma menina de 6 aninhos. E assim, a minha primeira formação, né? Voltando uns aninhos no tempo, minha primeira formação foi em alemão, então fiz letras alemão e fui conectando muito com pessoas, né? Voltando um pouco mais também lá na minha infância, lá na minha infância, eu era uma criança muito ativa e hoje eu entendo o porquê, né? Mas eu gostava com muita relação com competições, né? Eu não gostava muito de ser o segundo lugar, então tinha muito essa competição e disputa da minha vida. Então eu hoje sei como por quê, né? Eu tive respostas. Hoje eu trabalho como terapeuta de emagrecimento, faço parte de um método integrativo emocional de emagrecimento e ajudo outras mulheres a terem respostas do que aconteceu e de como elas reagem hoje em dia na vida adulta. E, como você disse, está tudo interligado, né? A nossa parte da infância fala muito sobre como a gente vai adultecer, né? Como a gente vai qual tipo de adulto a gente vai virar.
Então, são as reações, né? São os traumas, as formas como a gente vai reagir dali para frente. Então, hoje eu ajudo mulheres a se conhecerem melhor e terem respostas e conseguir mudar isso internamente, e a resposta disso é no corpo. Olha só, você me contou aqui que você não gostava do segundo lugar, né? Você estava sempre em competição. Vejam, muitas vezes nós entramos em lugares na nossa vida não porque é nosso, né? Da nossa essência. Ah, eu não gosto de competir. Será que na tua história, qual filha você é, Ohana? Eu sou mais velha, A sou mais primeira. velha de dois. Tenho um Entendeu? irmão mais velho. Você tem um O irmão irmão mais mais novo, eu sou o novo. irmão, Tá, então o olha irmão mais só. novo. Muito provavelmente aí na tua história você ouvia, né, que você tinha que ser o exemplo, porque você é a filha mais velha, porque ou não, mas você estando nesse lugar percebia, eu preciso ser a melhor, porque ele vai se espelhar, ele está olhando para mim. Ele vai, se ele fizer algo errado, eu sou a responsável, porque ele está olhando para mim. Os pais falam para os filhos, eu sou a caçula, né? De três, sou a terceira. E até hoje eu ouço o meu pai falar, né? Ah, porque o mais velho tem que ser exemplo, o mais velho tem que cuidar. E o meu pai é o Uhum. filho mais velho, e ele fala isso para minha filha, e provavelmente você ouviu isso. Mas, e aí você fala, não, eu não posso ficar em segundo, porque eu preciso ser o exemplo. Como que isso impacta na tua vida, né? Como que você hoje vê a tua relação? Ou, primeiro, como que você percebia isso lá na infância, de não querer ficar em segundo lugar? Não ficar como que você se sentia quando você não conseguia ser a melhor? A frustração em pessoa, né? É, hoje eu consigo ver que a gente tem que fazer, né? Tem essa crença de que a gente precisa ser o exemplo, de que a gente precisa, a gente vai ser visto, né, pelos outros, mas tem muito também a ver com o meu perfil, né? Hoje eu trabalho com isso, né, em relação aos perfis emocionais, e é o comportamento que a gente tem hoje em dia. Então, tinha muito a ver a competição de ser a princesinha do papai Sim. também. E isso trazia muito eu preciso ser perfeita, né? Então, isso tem muito a ver com o meu perfil, hoje em dia, de comportamento, né? Que ele é formado lá na primeira infância. Isso. Então, tem muito essa ligação Mas para poder ser a escolhida, né? olha, para poder ser aceita, para Para poder poder ser aceita. E isso a gente não aprende, né? Na infância, a gente reage, começa a ter reações para, eu no meu caso, para ser a escolhida, para ganhar as competições, mas não ensinam para a gente a lidar com as frustrações, né? Que a gente sente, porque não tem como ser primeiro lugar o tempo inteiro, em tudo. Então, em alguma, até por falta de capacidade, às vezes, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações. E não ensinam isso pra gente, né? Desde pequeno. Se eu puder fazer um parênteses aqui, esse final de semana que aconteceu com a minha não só filha, pode como deve. ela ficou frustrada, porque, né, hoje eu tenho esse conhecimento, felizmente, para poder passar para ela desde criança. Então, ela ficou frustrada que estava brincando, né, com a prima, e ela começou a gritar no travesseiro, e a prima não entendeu muito bem por que a outra estava gritando. E eu fui perguntar, filha, mas por que você estava gritando? Eu estava com raiva. Eu ensinei para ela a lidar com a raiva dela sem descontar em outros lugares, na comida, nos outros, né? Então ela estava lidando ali naquele momento, fiquei bem orgulhosa. E ela conseguiu lidar com a frustração, extravasar a raiva para depois conversar sobre o que estava acontecendo. E que a gente não costuma não aprender muito isso, né? A gente não aprendeu por quê? Porque os nossos pais não aprenderam, nossos avós, era apenas
a percepção do adulto em relação ao que está acontecendo com a criança e os rótulos. Então, você é muito nervosa, você é muito ansiosa, você Exatamente. é. E a criança acredita, só que Toma nós. para si. Isso, toma para si. A grande questão é, quando eu ouço algo, eu vou tomar aquilo que eu ouvi e lá na minha essência, com o que eu realmente sou e como eu realmente me comporto, eu vou criar uma historinha. Então, por exemplo, né, você contando aí da tua relação com seu pai e com seu irmão. Então, talvez em algum momento, né, tô criando aqui algo, você ouviu teu pai falar algo do seu irmão. E você lá na tua mente criou. Bom, vamos supor que teu pai falou, você é muito inteligente. Falou pro seu irmão, ele é inteligente. Né, e aí você falou, peraí, se ele é muito inteligente, eu não sou inteligente. Como se não coexistissem, né? Como se não pudessem os dois filhos Exatamente. ter esse comportamento. Mas quando o pai verbaliza, eu gosto muito de falar isso para as minhas mentoradas também, no meu outro processo, né? Que não é emagrecimento. Aham. É, os pais não falam isso para comparar, até porque ele está só fazendo uma afirmação sobre um. Claro, se ele não disser, seu pai não verbalizou, você é inteligente, a sua irmã não é. Não, ele só comentou pro irmão. Só que a gente cria essa voz dentro de nós e que depois nos persegue. Daí a gente vem para a vida adulta e fala, não, eu não era tão inteligente, o meu irmão era melhor que eu. E aí você ficava nessa comparação. Quando nós partimos para o processo de aprendizagem, que é isso que eu pedi para você vir contar, né, do teu processo de autoconhecimento. Poxa, Uhum. deixa eu aprender sobre a Ohana. Deixa eu entender mais sobre, né, eu sobre a Gisele, você sobre quem é Ohana? O que ela gosta, o que comem, né? Como dormem. O que realmente a Ohana gosta. E não o que os outros disseram sobre mim. Porque aí você começou a conseguir Comecei a conseguir a separar entender, né? Separar, isso, a exatamente. separar você dos outros. E aí você consegue ensinar isso para sua filha. Exatamente, porque a gente toma para si mesmo como verdade, isso são as nossas crenças, né? Como aquele adulto que cuida de mim, é o responsável, eu admiro aquele adulto, tá falando isso, então eu tomo como verdade. Então eu era muito estabanada, eu era muito. Eu tinha muita voracidade, digamos assim. Porque em relação à comida, né, eu era muito sem noção, né, no popular. Então, eu tinha muita fome de tudo. Então, eu tinha que fazer muito tudo, era muito intensa, eu tinha que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E eu escutava muito de como eu era pelos olhos dos outros. Então, eu tomava aquilo para mim mesmo, mesmo sem saber se eu realmente era. E a gente vai enraizando isso e colocando cada vez mais intensidade no que a gente acha que a gente é. Uhum. Então, eu sou assim mesmo, não estou. Eu sou estabanada, eu sou é, sem paciência, né? Eu sou assim. A gente vai formando esse caráter, digamos assim. A gente vai acreditando. Olha só, eu notei aqui, enquanto você foi falando, eu era muito intensa. Falavam que eu era muito intensa, eu era muito estabanada. Na verdade, você pode até ser ainda. Você poderia até ser. Mas como que isso era direcionado? Hoje você também é intensa. Hoje A gente você vai focar. talvez ainda faça várias coisas ao mesmo tempo. Mas, ou precise fazer várias coisas. Mas hoje, como que você coloca essa energia, né? Como que você distribui? Como que você distribui essa tua energia sabendo que sim, eu sou muito intensa. Quando eu estou mentoreando, quando eu estou lá falando com as minhas alunas, ensinando, ou quando eu estou com a minha filha, eu sou muito intensa no que eu entrego. Eu gosto de direcionar, de explicar, de ensinar. Eu tenho isso também da intensidade, né? Uhum. Não perdida, porque hoje você conseguiu canalizar, você conseguiu organizar, equilibrar, porque hoje você sabe quem você é.
através do teu trabalho. Você vai falar daqui a pouquinho sobre o que é esse teu processo aí de trazer para as pessoas esse conhecimento do perfil, não é? E Sim, não é que sim. você vai rotular também, o seu perfil é esse. Não. Dentro desse perfil, como que você... Né? Não vou dar spoiler, mas vamos lá. Então, Hanna, vamos começar. Então, lá na infância, você percebe. Eu gosto sempre de fazer essas costuras. Né? Então, lá na infância, você se percebia. Se percebia, não. Você era rotulada, sim, as pessoas diziam, mas você não tinha a compreensão, porque você não era ensinada a usar isso. E em que momento você falou: não, peraí, agora deixa eu cuidar de mim, deixa eu entender por que isso tudo acontece aqui dentro, esse turbilhão acontece dentro de mim. Quando foi que você começou a se observar e resolveu aprender mais sobre você? Oi, assim, desde sempre, as mulheres costumam dar importância, né, para o corpo. Então, eu sempre fui de dieta a treino e pulava, de profissional em profissional, e eu sabia o que precisava fazer, mas eu não fazia, né? E aí eu tive a minha filha e vivia em efeito sanfona. Então, eu tive a minha filha, engordei novamente. E aí eu conheci uma ferramenta que me dava respostas, né? Eu fiz a minha análise, que a gente chama, né, com análise de perfil, mas é como se fosse um mapeamento do nosso funcionamento. Então, foi no momento que eu já estava, sabe quando você gasta rios de dinheiro e nada funciona com, de uma forma sustentável, de uma forma definitiva. Então, eu sempre fui e voltei no meu peso, né? E ficava frustrada até que, dentro de uma consultoria de treino, eu conheci essa ferramenta, né, com a Paula Lanzelota. Então, ela fez a minha análise e aí eu descobri por que eu fazia o que eu fazia. Então, assim, eu já vinha com muitas frustrações, não teve um momento específico que eu falei, vou conhecer mais sobre mim, porque eu Nós sempre, estamos sempre querendo aprender, né? sempre fui assim, o que está acontecendo? Por quê? Será que é nova dieta? Será que é um novo treino? Será que é um novo curso? Será que, o que acontece que eu não consigo fazer? Né? Às vezes tinha alguma pílula Uhum. que ajudaria que eu não sabia, mas eu sempre quis entender. Eu achava que era só mais uma, mais uma fórmula que eu deveria saber que eu não estava sabendo. E aí foi que eu consegui entender como eu funcionava e conseguir resultados definitivos, né? Olha, eu fiz a pergunta provocando mesmo, porque é muito comum a gente escutar qual foi o momento em que girou a chave? Em que momento você percebeu que você precisava mudar? Né, não existe um momento específico. Pelo menos comigo também não foi assim, né? Existe um processo, existe uma repetição de padrão, um fazer e de novo precisar fazer de novo e ver que volta e a gente fica passando, né? Nossa história é muito parecida. Eu falo que as mulheres que se aproximam da gente sempre têm as histórias muito parecidas, né? Umas com as Sim. outras, a gente se atrai. E o mais legal é que a gente atrai também na inspiração, na transformação, não só nos momentos difíceis. Então, eu perguntar qual foi o momento da virada, seja para quem emagreceu, seja para quem superou uma doença, para quem melhorou num relacionamento, para quem conseguiu mudar sua profissão ou financeiramente, não existe um momento específico, porque não é sobre um momento, é sobre um processo. Então, você já percebia que precisava fazer algo, estava sempre buscando. E, na verdade, você buscava desde a infância. Quando você buscava no alimento, você estava falando, peraí, tem alguma coisa que está faltando aqui. E eu preciso preencher esse vazio. E aí, quando você, na vida, né, nos processos, aí você foi se aprimorando e foi, peraí, vou buscar aqui, vou buscar ali. Até que, agora as coisas estão fazendo sentido, né? Estão fazendo eu me perceber. E aí nós começamos
a melhorar. E não quer dizer que acabou, né, Ohana? Vou contar uma coisa aqui que eu comentei com a Ohana nos bastidores, nas nossas conversas pelo Whats. A Ohana é uma querida, ela é mentora dentro de um programa, ela tem os atendimentos dela, individuais, mas ela também faz uma mentoria dentro de um programa, né? Dentro de uma mentoria, de uma outra mentoria. Até foi nossa convidada aqui. E a Ohana é sempre muito solícita, sempre muito atende, né, as minhas dúvidas, pelo menos sempre foi muito presente. E assim, nas nossas conversas hoje, eu falei para ela, teve algo que aconteceu comigo essa semana e que hoje, gente, começou que dia que foi? Semana passada. No início da semana, segunda-feira passada, eu comecei a ficar nesse desconforto. E hoje que eu falei, então era isso que estava acontecendo. Então, eu vou contar rapidinho, porque daí eu quero que você comece a contar um pouco da tua... A gente está chegando na metade do programa, então, porque você conta aí o que você faz, né, e como que isso impacta a vida de outras pessoas. Eu, durante esse mês de junho, para mim, é um mês muito intenso, porque é aniversário da minha filha, e aí eu gosto de preparar os doces, o bolo, e daí, enfim. Então, foi um mês bem intenso. E, na primeira semana de julho, aniversário do meu pai, e a gente fez uma festa surpresa para ele. Eu tinha lançamento do meu curso, que eu dou uma formação em constelação, chamada Método Alinhe-se. Eu tinha o lançamento dele numa palestra na quarta-feira, e a festa do meu pai era quinta. Então, eu já vinha mês de junho bem cansada, e semana passada com toda a organização da minha aula e da festa. E eu percebi que eu estava buscando um pouco mais de alimento do que o meu natural, que hoje eu considero o meu natural, né? Que é o comer equilibrada. Não é porque eu faço dieta, não. Eu me alimento o que o meu corpo precisa. E aí eu estava, poxa, mas por que eu comi, vamos lá, 2 ovos a mais aqui? Por que eu comi 2 fatias de pãozinho a mais? Por que eu busquei? Por que eu estou buscando? E não estava. E eu estava me perguntando, todo dia eu perguntava, o que está acontecendo? E aí hoje, gente, eu decidi, eu acordei pela manhã, eu falei, hoje eu não vou treinar, não vou fazer academia agora de manhã. Eu vou dormir um pouco mais. E eu me dei 1h30 a mais de sono. O que era? Era sono. Cansaço. Era cansaço, porque aí eu acordei numa sensação de leveza, tomei o meu café, né, plena, tomei o meu café e na hora era sono, era cansaço, tua mente precisava descansar, o teu corpo precisava repousar, era uma coisa tão simples, mas que quando nós entramos no automático, né, no descontrole, nós nos perdemos. E não é nos perder e colocar o pé na jaca, como algumas pessoas usam esse termo. É ficar se perguntando, é ficar se observando. Porque hoje eu sei mais sobre mim do que os outros sabiam sobre mim, né? Do que as outras pessoas contavam. E eu falei, tudo bem, Gisele, agora você entendeu. Então, vamos dormir um pouquinho mais? Vamos respeitar um pouco mais o teu corpo, o teu tempo? E é isso que você ensina também. Né? Então, fala um pouco aí do que, quando você aprendeu sobre você, quando que você decidiu também ajudar outras mulheres. Eu decidi ajudar outras mulheres quando eu vi que não era possível isso ficar dentro de uma bolha. Porque isso, assim como o seu programa, né, que leva para mais pessoas, multiplica esse alcance, eu pensei, gente, quando o processo aconteceu comigo, né, eu vivi esse processo de emagrecimento e eu mantive o meu peso. Eu falei, uau, as pessoas precisam entender o que acontece para também conseguir isso, né? Então, isso não é inadmissível. Sabe aquela história de o bom não pode ficar calado, não pode ficar quieto, não pode ficar para si, precisa e transbordar? Eu pensei nisso, porque... E aí eu fiz a formação, né, para poder fazer a análise, né, como terapeuta também. Fiz essa formação, claro, porque precisa de ter uma responsabilidade, né? Lidamos com vidas, não é só dizer, aconteceu comigo, faz isso também. Não é.
justamente porque somos seres individualizados. Uhum. Então, cada um vai receber, por exemplo, uma situação de formas diferentes. Então, a resposta para mim, com certeza, vai ser diferente para outra pessoa. Então, né, as reações, eu costumo usar o exemplo de que quando a gente está num restaurante, por exemplo, e alguém vai e recebe uma resposta. Então, duas pessoas sentadas à mesa e uma acha que, nossa, que grosseria. A outra, ué, não, para mim foi super normal. Então, são percepções que cada pessoa tem diferente. E isso acontece o tempo todo. Para você, o cansaço, né, bate de um jeito. Para outra pessoa, bate de outra forma. Então, isso acontece em todo mundo. Cada um vai perceber Exatamente. de um jeito, né? Vai ter uma reação diferente. Se eu recebo uma resposta atravessada, tem gente que chora, né? Vai para dentro. Tem outras pessoas que ficam com raiva e vão expandir também. E aí acontece a briga, enfim. Cada pessoa vai ter reação de um jeito. E quando você se conhece, você vai entender se você está precisando de um pouco mais de sono, uma horinha a mais de sono, se você está precisando de um abraço, se você está precisando de um tempo sozinha. Então, se você está precisando treinar. Isso acontece muito comigo. Muitas vezes, quando eu estou cansada, eu preciso treinar. Isso me descansa. Pode ser um paradoxo para Mas a eu, maioria eu, das eu, eu pessoas. concordo com você. Quando eu corria, eu estou afastada da corrida. Uhum. Às vezes chegava domingo, 5 da tarde, e eu não tinha ido correr de manhã, por exemplo. Eu olhava para o meu marido e para minhas meninas e falava: eu vou ao parque, dar 2 voltas no parque. Porque aquilo era um momento. Claro que parece contraditório, vou fazer exercício para descansar, mas ali a sensação depois do exercício, até durante o exercício, é restauradora. Enfim, Exatamente. continue, que eu te interrompi. Restaura mesmo Sim, isso, para mim é desse jeito. E antes de eu conhecer, eu brigava com meu irmão, né, quando a gente morava junto, e a gente ia para academia, na mesma academia, e ele treinava de um jeito, e eu treinava de outro jeito. Eu achava que o meu era o certo. Não, você tem que fazer desse jeito, e a gente começava a discutir, até que eu né, aceitava porque não adiantava. Mas eu achava que não tá fazendo errado. Hoje, eu sei que ele faz, é o perfil dele, e que para ele vai funcionar daquele jeito. Não funciona do mesmo jeito para todo mundo. Então, exatamente. E você vai contar daqui a pouquinho um pouco sobre a análise, né, do perfil, porque existem comportamental, existe os temperamentos, existem os caráteres, os traços de caráter de Reich. Gente, existem inúmeras formas de você olhar para você, específicas, mas eu acredito que a maneira como a Ohana traz esse entendimento, por conta da questão corporal e da questão alimentar, direciona. Eu sempre falo que um soma com o outro. Né? Ah, eu fiz um teste de temperamento, eu sou sanguíneo, eu sou. Não é que isso te define, mas como você lida com essa situação. É igual o signo. Ah, eu sou tal signo. Não, como que eu o que você apresento faz isso? com isso, né? Né? E assim, você falando, eu gosto sempre de fazer essas costuras, porque você falando, eu trago lá para a questão da escola. Né? Como você disse, eu era intensa, eu era competitiva, eu era isso, me viam assim e eu me comportava assim porque eu precisava ser vista para as pessoas me aceitarem. E quando começa a trazer essa luz, olha a importância do programa, né, disso ser levado depois, a gente colocar nas redes e as pessoas divulgarem. Você que está acompanhando pela rádio, esse programa ele não fica gravado na rádio, mas ele fica disponível depois no YouTube. Então, poxa, minha amiga tinha que estar ouvindo isso, a minha irmã, meu primo, minha cunhada, o professor da escola da minha filha tinha que estar ouvindo isso. Lá no YouTube da rádio fica disponível esse programa. No meu YouTube vai subir depois também, provavelmente a Ohana vai subir no dela. Então divulguem, compartilhem, porque eu falo que é utilidade pública as pessoas aprenderem sobre elas. Por exemplo, um professor que sabe sobre ele, sobre o que aconteceu com ele, né? Como que ele, por que que ele
age como ele age hoje. Ele vai olhar para aquela turma de 30, 40 alunos e não importa se é um professor de educação infantil, de ensino fundamental, ou de ensino médio, ou de faculdade. Ele vai falar, poxa, será que a maneira que eu estou ensinando esses alunos, todo mundo aprende igual? Mas o professor não vai dar 50 aulas. Não. Mas ele pode, dentro de uma aula, colocar maneiras diferentes de falar, de expressar, e depois perguntar para os alunos: você conseguiu compreender? Você precisa que eu traga de uma outra maneira? Não E é isso que você fala é muito real, porque isso. fala muito nas relações interpessoais, né? Então, assim, se o professor tem os alunos, porque são 5, não vou dar spoiler, mas se ele, por exemplo, recebe de uma forma a reação de um aluno que toca na ferida dele, ele sabe que a ferida é dele, que não é Isso. relacionado com o aluno, sabe? E isso, quando você se conhece, isso ajuda muito nas relações. E aí, você trazendo isso, por que eu gosto de trazer para a escola? Porque, vamos lá, aí eu aprendi a aprender da maneira que conecta comigo. Aí o professor aprende. E aí você vai para a vida compreendendo isso, você vai se relacionar, né, em qualquer área. E quando a gente traz para o trabalho da Ohana, que tem a ver com o corpo, com o emagrecimento, gente, emagrecer ou não emagrecer, né? Ah, eu não quero emagrecer. Por que eu estou ouvindo esse programa? Eu estou bem com o meu corpo, eu estou bem com... Ok, mas como seria se você aprendesse a olhar de uma outra maneira para a tua relação com o teu marido, com o teu trabalho, com os teus filhos, com os teus amigos, com você mesma? Porque eu conheço muitas mulheres que não sabem sobre elas. A gente pergunta: que sabor de pizza você gosta? Ah, qualquer um. Aí tem aquela, escolhe você, Qualquer um. decide você. Então conta mais um pouquinho aí, sem dar 100% de spoiler, mas vai contando aí como que você vê hoje as mudanças nas tuas clientes, né? As mudanças, e principalmente como a mudança nas tuas relações. Você já falou um pouco da sua filha, mas eu acredito que mudou a relação com seu irmão, com seu marido. Exatamente. Por exemplo, o exemplo que eu dei com meu irmão, né? Hoje eu sei também que tem certas coisas que eu tenho um jeito melhor de falar para minha mãe. Então, por exemplo, eu consegui, sabe, impor limites, dizer não, porque muitas mulheres não conseguem dizer não, né? Homens também, mas relacionado a tudo, né? Não, você toma mais um pedaço de comida, ou você não vai na festa, tal, vai todo mundo, sabe? Então, você se conhecer, você também consegue se proteger e entender a forma que você é melhor, né, de falar com as outras pessoas, porque a gente consegue entender também um pouco do outro. Então, as relações com o meu marido, com a minha filha, hoje eu consigo ensinar para ela que emoção não é ruim de sentir, mas que a gente precisa saber deixar fluir. Então, a gente prende muito a emoção, né? A gente precisa entender como aliviar. No caso que Deixar. eu dei o exemplo dela, a raiva, né? Usar toda a emoção, porque a emoção não é ruim. O problema é a gente não permitir sentir ela, né? Ela vai ficar ruim se ela ficar ali armazenada, né? Ela não precisa, não puder ser expressa. Tem uma Exatamente. pessoa que comentou aqui no YouTube, não tá o nome, tá LCJP, tá? Eu pedi para ela colocar o nome, mas ela não colocou ainda. Ela escreveu assim, ela ou ele, né? Ohana, cada dia mais linda, conta o segredo. Felicidade. Não, eu vejo isso, Gisele, nas nossas alunas. É incrível, porque eu vejo, a gente nota isso, sabe? A felicidade delas conseguirem, porque não é só o emagrecimento, é o dizer não, é ter conversas difíceis que precisava, é impor limites, é conquistar pequenas coisas, Sim. dizer que eu preciso de um tempo para mim, eu quero esse tempo, eu quero esse sabor de pizza. São alguns exemplos que elas vão conquistando, sabe, no autoconhecimento.
até saber dizer isso, porque muitas vezes a gente cala, né? A gente não sabe como dizer, cala, às vezes para não aguar, às vezes para evitar a fadiga, né? Que se diz. Então, a gente consegue devolver o sorriso de cada aluno. Eu acho isso incrível, incrível, incrível. Muito orgulho do trabalho que a gente faz, justamente porque a gente devolve autoestima mesmo, sabe? Não é um agradecimento. É muita coisa por É trás. mais, né? Você falou de dizer o sabor, de dizer o que gosta, dizer o que não. E até dizer o que não quero, aprender a dar limite. Quando você falou, Hanna, de permitir que as emoções perpassem, né? Permitir que elas circulem. Imaginem, eu sou assim, tá? Eu gosto, sempre vem uma imagem na minha cabeça, aí vem uma metáfora. É assim. Imaginem que você, a emoção, ela é líquida. Vamos supor que ela fosse o sangue, né? Ela está no sangue, claro, ela está em cada célula nossa. Mas imaginem que ela está passando, circulando pelo teu corpo. E aí chega um determinado momento e você fala, não, vai para aqui, eu não quero que sim, não quero sentir isso. Aí você trava. Aí vem outra onda de uma emoção, não, trava. E assim vai. Então visualiza antes de trazer para o sentir. Traz uma visão disso, né? Uma imagem. Vários pontos do seu corpo com bloqueios, que é isso realmente que acontece, com bloqueios. Então, se você tem um rio que está fluindo e tem algo que está interrompendo o fluxo da água, ele vai transbordar. Então, no teu corpo também, ele vai transbordar de alguma forma. Vai vir um sintoma físico, vai vir um sintoma bem denso, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, mas pode vir um câncer, pode vir uma fratura, pode vir uma inflamação, pode vir uma dor de cabeça, uma sinusite, uma renite, enfim, cálculos, Bruxismo, né? As bruxismo, tensões aqui que não falam. insônia. Mas vamos pensar assim, ai, eu fico incomodada e me dá uma raiva e eu não consigo expressar. E aí começo a fazer comer, ou eu começo a descontar em casa com as pessoas mais próximas, porque é onde eu me sinto segura para expressar aquilo. Eu começo a não fazer o que precisa ser feito. Daí as pessoas vão, eu procrastino muito. Por quê? Porque tem muita coisa travada em mim. Como é que eu preciso dar conta disso que está travado, permitir que isso flua, para que depois eu dê conta de fazer o que precisa ser feito. Se eu tiver com o caminho interrompido, eu não consigo passar. E aí eu quero fazer outras coisas. Não vai fazer. E não vai ter como fazer. Se eu tiver com uma pilha de roupa aqui na minha frente, como é que eu vou vestir a roupa se nem dobrei? Sabe? Me vem umas falas assim, né, aleatórias. Não, me veio quando você começou a falar, né, do sentimento, me veio muito a imagem do Raiva, né, daquele filme do Divertidamente, porque ele é baixinho, quadradinho, compacto e Compacto, uma caixa, explode. né? Uma caixa. E explode. E a raiva, eu vou contar que você falou da tua filha, a minha filha falou para mim esses dias, a minha tem quase a idade da sua. Mãe, eu preciso de um psicólogo. Aí eu olhei para ela e falei, filha, eu não tô sabendo lidar com essa minha raiva, mamãe. Oh, gente. Daí eu falei, vamos conversar sobre a sua raiva? Daí eu comecei a conversar, comecei a explicar para ela, né, onde que ela me mostrou onde ela sente e tal. Mas olha só, para uma criança de 7 anos, é que a amiguinha vai no psicólogo, né? E aí a amiguinha conta como é, então ela também quer saber como é. Mas uma criança, olha que coisa linda. Sim, é se perceber. Eu não Né? sei o que fazer com essa precisando de alguma raiva. coisa, eu acho que é isso. E eu acho que isso pode aliviar, porque a gente vai tentando, vai fazendo, pode também por tentativa e erro, do que faz você aliviar aquele sentimento. Isso também, isso é se conhecer, né? Isso. Não é ninguém Porque chegar e pra falar uns, assim, ó, toma uma água com açúcar, né? Vai fazer. Será que isso vai ser bom para mim? A tua filha experimentou, foi bom para ela fazer o que fez. Ai, eu me senti bem. Ok. Então, porque você pode tomar um banho, você pode escrever, você pode sair para correr, você pode gritar no travesseiro. Você não tem... Eu gosto dessa. a criança grita, né? Criança gritar e tá gritando. A criança, mas a gente adulta dá um grito, às vezes a pessoa tá descompensada. Eu uso travesseiro. Né? Porque aí ninguém escuta, ninguém acha que eu sou maluca.
porque às vezes sai do nosso controle e aí a gente consegue usar isso, né? De uma. Oi? Não, tô te ouvindo. E eu Ah, tá. olhei aqui, é a Luciana que te perguntou, tá? Luciana. Ô, Hanna, ô, E Hanna. aí a gente consegue extravasar no primeiro momento, sem primeiro ir direto, no caso do emagrecimento, sem ir direto, preciso de uma panela de brigadeiro, sabe? Isso Será, né? Que a panela vai resolver o meu problema? é que normalmente não, né? Mas se a gente precisa resolver ou de outra forma, a panela de brigadeiro é justamente fugir da emoção, né? Porque traz o conforto imediato pra gente. Né? Afinal, depois de uma vacina era o pirulito, depois de uma consulta médica vinha uma balinha. Então a gente foi aprendendo a usar a comida como conforto imediato. Então, o que é mais rápido na hora da raiva? Comer. Uhum. Se a gente não aprende o que você pode usar, as outras formas, né, que a gente pode usar para aliviar essa frustração, a raiva, É, a tristeza. e o alimento é o primeiro contato que a gente tem, né? De sanar algo. O bebezinho nasceu, O chorou, tá, vai. primeiríssimo. Claro, é isso. O bebê, o bebê precisa ser nutrido. Tá tudo bem? No caso do bebê, No sim, caso do bebê depois. recém-nascido. Agora, nós não temos mais algum, né? E nem a criança pequena. Ai, chorou, tá aqui um doce. Eu conto numa história, num livro que eu sou coautora, eu conto a história do meu avô, né? Que eu era ele falava do. Eu trocava doces por afeto, né? O afeto por doces. Porque eu brigava em casa, eu tinha 3, 4 anos, eu brigava com a minha mãe, brigava. Criança briga, né? Assim, e eu dizia que eu ia embora. E minha mãe mora numa esquina e a minha avó morava na outra esquina, que é a casa que eu moro hoje. Aí o que eu fazia? Eu falava, eu vou embora. E eu saía com essa idade, subia a rua, que era uma quadra, a mesma rua, e entrava na casa da minha avó, passava por dentro da casa da minha avó e ia para um armazém que meu avô tinha. E nesse tinha uma vitrine de doces. Aqueles doces, né? Suspiro. Sim, Esses sim. doces da minha infância, que eu tô com 49. E tinha uma parte da vitrine que tinha os chocolates, que era tudo muito mais caro. E ainda é, né? E aí eu chegava brava, daí meu avô olhava, o que que você quer, minha neta? Falava, eu quero esse e esse, que era um diamante negro e um laca. Ele me dava os dois, eu colocava um em cima do outro e eu... Pronto, briguei com a minha mãe, vim pro colo do vô, o vô me sanou com o doce. Então, o doce sana a minha crise existencial dos meus 3, 4 anos. E assim foi por muitos anos. Muitos mesmo, até meus 40 quando eu fui entender. Então, veja, a comida, ela tem uma relação de afeto. Não dá pra gente tirar, né? Desconectar, não. E nem precisa tirar. Exatamente, não Eu não tem acho que como. Isso eu aprendi com precisa. vocês. Porque, assim, não tem problema a gente comemorar com um bolo. A gente, Exatamente. a gente pode ter um momento de felicidade, vamos comemorar um parabéns e vamos comer uma fatia de bolo. Né? O negócio é se a gente vai toda hora, com todas as emoções, resolver desse jeito, né? Uhum. A conta não fecha. Olha só, você falou assim que durante o teu processo, o que mais fez com que você decidisse ajudar outras mulheres, e eu considero utilidade pública, como eu disse, esses programas, seja o nosso aqui, seja outros, né, outras pessoas que falam aí na rede, que trazem conteúdo de valor, porque tem muita coisa também que a gente sabe que não ajuda, mas que aí que eu não é que eu ache que o meu conteúdo é o melhor, mas eu acredito sim Não, a que o que gente eu faz uma trago é parte. importante, né? Também é. E claro, tem gente que vai ouvir eu falando e falar, essa mulher não tem nada a ver. E vai ouvir outra pessoa falando exatamente o mesmo conteúdo e vai conectar. Por isso que quanto mais pessoas falarem, vai alcançar alguém, né? Nós não vamos Uhum. agradar a todos. Mas aí você falou assim, quando eu percebi que eu consegui manter o meu peso, ou vamos lá, eu consegui manter meu equilíbrio emocional, eu consegui fazer o que eu preciso fazer, isso me fez falar, poxa, se funcionou comigo, eu posso ajudar outras pessoas também.
Deixa eu pegar aqui o fio da meada, porque eu li algo que eu tinha anotado. Então, a partir disso, você falou, bom, agora eu quero ajudar outras pessoas. Somente quando você conheceu sobre você, como que você vê hoje as mulheres, né, ou quais mulheres você acredita que podem, como que as mulheres podem transformar a sua história? Qual que é o momento? Existe um momento que elas precisam falar, não, agora está na hora de eu aprender. Tem alguém que chega para você, não sei se eu estou conseguindo organizar a minha fala. Tem pessoas que chegam para você e dizem assim, Johanna, isso não é para mim. Eu não consigo. Era isso que eu queria falar. Aquela mulher que te ouve, se inspira em você, olha e fala, poxa, esse conteúdo que ela está trazendo é lindo, mas eu não consigo. Para mim não funciona. O que você diria para ela? Né? Qual que seria a tua frase para falar, não, vamos experimentar? Tem essas mulheres, mas que... Sabe aquelas mulheres que acham que alguém precisa fazer por elas? Então, foi isso que você quis saber? Era isso aí, mas é que foi, o fio se perdeu aqui, mas é isso aí. Porque, assim, não adianta eu entregar a ferramenta. Olha, você funciona desse jeito, você tem essas possibilidades, você tem essas emoções, vamos fazer, sabe? Você precisa fazer a sua parte. Não tem como, se ela diz que isso não é para mim, não é para ela. O que acontece? A gente não muda o que a gente não conhece. Existem pessoas que simplesmente eu não quero mexer nisso agora. Então é o direito dela, né? Ela não dói muito mais olhar para aquela dor, olhar para aquele comportamento de uma forma mais madura, digamos assim, do que emagrecer, do que ficar, né, acima do peso. Então, a dor de ficar acima do peso precisa ser maior. E, claro, né, precisa de um pouco de maturidade de, não, vou fazer por mim, eu vou olhar para mim. Entende? Eu não faço milagre, eu vou junto com a pessoa, porque como eu passei por isso, eu sei mais pontos cegos. Eu fiz a formação para isso, né? A gente tem estudos de casa, a gente tem reuniões toda semana para poder fazer estudos teóricos também. Então a gente tem muitas ferramentas terapêuticas para ajudar ela a seguir o caminho. Porque é igual signo, né? A análise de perfil é igual signo. A gente descobrir qual é o meu signo, descobrir qual é o meu perfil. Faço o que com isso? Isso. E nesse trajeto, nesse caminhar, que eu tô junto, porque justamente eu vejo, ajudo ela a entender qual escorregada que deu e como modificar isso no momento que acontece. Isso. Por que a pergunta a gente o fio, né? Porque é algo realmente complexo. Cada mulher, cada homem, né? Cada pessoa tem uma história. E às vezes as pessoas chegam para mim que a minha base é a constelação e a educação sistêmica. E às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: então significa que se aconteceu isso na minha infância, eu vou ter esse comportamento na vida adulta? É por isso? Porque eu escutei alguém alguém que constelou dificuldade no relacionamento, não consegue achar um parceiro, porque teve problema com o pai quando era criança. Aí eu falo, não sei. Eu falo assim, gente, eu respondo assim. Eu não sei, porque eu preciso saber da tua história. Eu preciso olhar. Cada uma recebe de um jeito, né? Eu preciso olhar para o que aconteceu na sua relação. A gente precisa mapear a tua vida. Por mais que, na grande maioria, pareça relações difíceis com o pai, a ausência paterna, por isso que as mulheres, enfim, a tua história é única. A tua experiência não é igual à da sua irmã. Por que a sua irmã casou, tá super bem, enfim, e você não consegue arrumar um parceiro? Na mesma criação. Exatamente. Então, na mesma relação com o corpo, eu estou trazendo aqui para fazer um comparativo. Eu
tenho dificuldade de emagrecer. E eu fui em 25 nutricionistas, já fui em endócrino, já tomei remédio, já fiz dieta disso, já fiz aquilo. E eu não consigo. A minha irmã gêmea, vamos trazer um caso assim, né? A minha irmã gêmea tem o corpo assim, assim, assim. Mal come. Mal come, né? Naquela magra de ruim, né? Come É. tudo e não engorda. Ou come de tudo. E assim, por quê? Porque a experiência, como eu olhei, como eu senti, como eu percebi, é diferente. E hoje, Hanna, quando eu estava chegando na minha casa de manhã, depois de levar minha filha para a escola e tudo, voltei para casa, daí eu parei e falei assim, poxa, eu sou muito cristã, né? Eu sou católica, enfim. Daí eu falei, poxa, Deus está me mostrando tantas coisas boas que estão acontecendo na minha vida, mas eu não estou inerte nisso, né? Eu não estou lá, Deus está me entregando as coisas boas. Por exemplo, o programa. Aconteceu de eu receber o convite, eu não fiquei aqui parada, eu não posso ficar parada esperando, agora eu vou esperar convidados, agora eu vou esperar que as pessoas aceitem participar. Eu precisei fazer um movimento. E assim é também quando a gente encontra alguém, decide fazer uma mudança de comportamento. Estou ouvindo a Ohana falar aqui que ela tem uma ferramenta, então ela tem uma chave de fenda que vai me ajudar a desparafusar aquele armário que eu preciso desmontar. Mas não significa que ela vai vir na minha casa e vai desparafusar e vai desmontar e vai montar de novo. Ela só tem a ferramenta. Ela não vai fazer por mim. A sua parte. Exatamente. Ou eu preciso comprar a ferramenta, ou eu preciso pagar para o Ohana, enfim. Então, o que a pessoa precisa decidir, né? Mas sabe que o que é muito importante é, na verdade, o que traz essa ferramenta, ela traz a leveza. Isso. Então, o jeito, se você entende como você funciona, as respostas, então eu reajo por causa disso. Então, de acordo com a minha experiência, eu vou para a comida para me esconder do não que eu tive lá atrás, enfim. Isso. A tristeza. Quando você entende isso, fica mais leve. Em vez de você achar que, não, se essa dieta está funcionando para outra, vai funcionar comigo. Se é porque eu tenho que me matar no cardio, vai funcionar para mim. Vai trazendo, né? Como eu falei lá no início, o meu treino não é o mesmo treino que o meu irmão. Exatamente. Somos diferentes. Então, o meu vai ser mais leve para mim, de acordo com o meu perfil. O dele vai ser melhor de acordo com o perfil dele. Então, essa leveza não quer dizer que não vai ter a minha parte. Isso. Né? Ohana, a gente está caminhando para o finalzinho do programa, aqui ainda temos alguns minutinhos, mas eu quero que você fale então do seu programa, como que as pessoas encontram você, deixe um recado para essas mulheres, como que elas se conectam com você para experimentar. Só tem como alcançar resultados se elas experimentarem, senão não tem como. Exatamente, vamos dar o primeiro passo, né? Tem o meu Instagram, pode me seguir no Instagram, eu respondo lá também. Lá tem o link para os meus contatos, né? Ohana Grijó. Ohana, O-H-A-N-A, Grijó, como se fala mesmo, aqui para ninguém botar o G-R-I-J-O, Grijó. Deixa um recadinho aí, uma frase para essas mulheres, para quem está ouvindo a gente. Eu acredito muito que ninguém muda aquilo que não conhece. Então, se você quer mudar algum aspecto, algo que te incomoda, o autoconhecimento é o caminho, é a chave. É a chave. Você consegue se modificar para o que você quer, né? Modificar o que você deseja. Isso mesmo. Não tem como eu mudar sem eu saber o que eu preciso mudar, não é? Exatamente. Ohana, foi um prazer receber eu você. Amei. Quando vier a Curitiba, está convidada para participar aqui ao vivo. Já está ao vivo, né? Mas aqui comigo. Muito obrigada pelo convite. Eu sei que você vem em novembro para cá, então já fica, quem sabe? Estaremos. Tá bem? E eu quero fazer um convite para quem está nos assistindo. Se você assiste a série Uma Nova Mulher, uma série
fantástica que fala sobre as questões de autoconhecimento, constelações familiares. Dia 20 de julho eu começo um grupo de estudo entre cenas e constelações. Para você que assiste a série, se identifica, mas não sabe como lidar com aquilo que acontece lá na série que você identificou na sua vida, nós faremos um grupo justamente para te ajudar a liberar tudo que tem ali que tem a ver com a tua história. Para saber mais, no meu Instagram, @GiselleMaltaca. E eu espero você para participar comigo. Semana que vem temos mais Vozes que Educam aqui pela Rádio Paraná Oficial. Uma boa tarde a todos. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Eu amei. E a gente vai Obrigada terminar pelo convite. de Bom, foi. vez. Espera, vou começar outra vez. Eu tô gravando esse áudio